católica, mas isso tem muito a ver, tem tudo a ver também com a prática religiosa afro-candomblecista. Então, o Conexão Repórter da quinta-feira passada, da quinta-feira próxima passada, procurou desvendar o segredo de um dos rituais mais antigos e misteriosos do cristianismo, o exorcismo, a prática de expulsar demônios. O programa entrevistou com exclusividade um padre considerado o maior especialista no assunto. Foram mostradas cenas como são feitos os rituais de exorcismo pelas igrejas católicas do Brasil. E o que diz a ciência sobre esta prática? Um dos mais antigos exorcistas brasileiros enfrenta o que ele acredita ser um demônio diante das câmeras. É mostrado ele fazendo um ritual de exorcismo diante das câmeras. O programa teve acesso a um dos rituais mais longos que se tem notícia na atualidade. Foram cenas de um exorcismo que está em curso ainda até hoje na Espanha. Há 8 anos. Uma mulher que aparece no vídeo da reportagem é uma universitária que ficou conhecida com o nome fictício de Marta. Toda a imprensa europeia já teve acesso a uma sessão de exorcismo da jovem. As imagens mostradas realmente impressionam. Em alguns momentos da gravação, a tal endemoniada, possessa, Marta, responde ao padre com voz de homem. Aqui muito comum em filmes, dessa natureza. A suposta possessão de Marta foi descoberta pela mãe dela em 2002. A garota chegou a ser internada entre a vida e a morte em um hospital e quando saiu, a possessão aumentou. A única saída da família foi pedir ajuda da Igreja Católica. O homem que passou a cuidar de Marta é considerado um dos maiores exorcistas do Vaticano, o padre José Fortea. Ele é especialista em demonologia e se formou em teologia na Universidade de Navarra, na Espanha. O padre José Fortea já ficou cara a cara com o que ele acredita ser um demônio dezenas de vezes. O filme Exorcista, quem não se lembra, tirou o sono de muita gente. Realidade ou ficção, ou mais ficção do que realidade. Alguns dizem que o filme foi baseado em fatos reais. Contaria a história de um garoto de 14 anos que sofreu por anos a possessão de demônios. O caso teria acontecido em 1949, em Mount Rainier, no estado de Maryland, subúrbio de Washington, nos Estados Unidos. Por cerca de 12 anos, há mais ou menos 12 anos, o repórter Roberto Cabrini entrevistou aquela atriz americana que fez o papel daquela endemoniada, chamada Linda Blair, a atriz que interpretou uma menina possuída por demônio no filme O Exorcista. E durante o encontro, coisas estranhas aconteceram. Objetos caíram de prateleiras durante a gravação. O filme O Exorcismo de Emily Rose foi baseado em uma história de fatos reais. Na verdade, Emily Rose representava a garota, Annelise Michel, que começou a ser supostamente possuída por demônios aos 16 anos. Annelise tinha alucinações e não conseguia sequer tocar em um crucifixo. Foram várias internações e quase 70 sessões de exorcismo. Annelise morreu quando completou 23 anos. Os rituais foram gravados em mais de 40 fitas de áudio. O exorcismo de Annelise Michel foi autorizado por José Stangl, bispo de Würzburg, o mesmo que foi responsável pela consagração a bispo do atual Papa Bento XVI. Os padres que participaram do exorcismo, Ernest Alt e Arnold Hens, acabaram condenados por negligência médica, tendo em vista que aos 23 anos a suposta endemoniada Annelise veio a falecer. O caso ficou conhecido como Klingenberg. Então foi a reportagem do Conexão Repórter na busca de possíveis vítimas de possessão por demônio pelas igrejas do Brasil. Alguns padres fazem exorcismo coletivo, que eles chamam de libertação.
para ser um exorcista oficial do Vaticano, o sacerdote precisa ter autorização do bispo da arquidiocese local. Não foi o caso de um padre chamado Cleodon, e por esse motivo que ele chama as sessões de exorcismo de libertação. O padre chega com a igreja totalmente lotada de fiéis, o nome bíblico de um demônio é citado. A sessão de libertação coletiva parece começar. O suposto diabo é expulso com muito ânimo. O padre Cleodon toma a frente. Promessas são feitas e o padre reza com palavras indecifráveis. Começa o exorcismo coletivo. Em algumas culturas, como a antiga Babilônia, as doenças e tragédias eram causadas por demônios. Na contramão da ciência, alguns padres atribuem a possessão de demônios como causa de doenças. Alguns seguidores entram em estado de histeria durante o ritual e são retirados para uma espécie de enfermaria. Homens e mulheres são colocados lado a lado. É feito, mais uma vez, o exorcismo. Enquanto na sala, o suposto demônio é expulso e no salão os fiéis não param de cantar. O padre circula de uma sala para outra. Quer saber como estão os fiéis. Elas estão aparentemente perturbadas. São carregadas pelos seguidores, frenéticas, quase agressivas. O ritual é intenso. O sacerdote não usa água benta. Ele fala que faz a expulsão dos demônios com a simples imposição das mãos. Para o padre Cleodon, então volta para o salão, onde o público reza sem parar. Essas imagens foram mostradas no programa Conexão Repórter. Ele dá alguns passos e se depara com mais uma suposta possuída no chão, deitada no chão. Começa a exorcizar novamente. O culto de libertação na Igreja Católica Apostólica Romana finalmente chega ao fim. O padre não tem permissão da arquidiocese para realizar sessões de exorcismo em casa de pessoas. Foi visitada uma igreja que pratica o ritual de exorcismo na casa das pessoas. Esta não é uma igreja católica tradicional, não tem qualquer ligação com o Vaticano. Quem está à frente é um padre chamado Jader Pereira. Ele se considera um exorcista. Ele não vê diferença entre o que faz dos outros sacerdotes católicos. O padre canta, anima o público. O culto acontece com uma música de fundo. Na missa, ele distribui água benta. Velas de várias formas e cores são compradas na igreja a um preço de R$6 cada uma. Elas são acesas no meio do tumulto, colocadas no chão, junto das pessoas que a qualquer momento podem ter um ataque de possessão. Começa então uma preparação para o ritual de exorcismo coletivo. O padre Jader cria toda uma expectativa e chega o momento que ele chama de possessão. A trilha musical ganha força, fiéis imediatamente ficam supostamente possuídas, porque normalmente a maioria são mulheres. A pedido do padre, elas são levadas para a frente do palco. A plateia entra em convulsão. Algumas choram desesperadas, outras se batem. O padre continua o sermão e chama pelo diabo a todo momento. Pessoas se batem, um ritual de possessão chega ao clímax. O padre Jader desce do palco e começa a fazer o exorcismo. Passa dando uma espécie de bênção, negocia com alguns possíveis demônios. O espírito se debate e ameaça a vida da sua possuída. O padre começa o exorcismo. Como num passe de mágica, a entidade negativa obedece. Todas as fiéis sabem de certo modo quem e como são os seus próprios demônios. Seria uma fuga da realidade? A ciência não acredita em demônios. Para o presidente do Instituto de Hipnoterapia, Dr. Bayar Galvão, a crença das pessoas criam coisas. Levamos imagens da missa do padre Jader para o psicólogo. Aliás, a reportagem levou imagens da missa do padre Jader para o psicólogo avaliar. E ele deu uma explicação científica. Disse o Dr. Bayar que a mente induz o corpo a produzir diversos efeitos. O padre Jader se prontifica a ir até uma casa de suas seguidoras para livrá-las do suposto diabo e se prepara para exorcizar duas das suas fiéis. A primeira é a dona da casa
de 68 anos, que atribui a doença dela e do marido inveja e mal olhado. Ela diz que sente que sua vida está estagnada por forças ocultas, maléficas. É noite e Padre Jader chega à casa da Dona Maria Emília. Ela sabe que vai passar por mais uma sessão de exorcismo. O Padre Jader sabe que o aguarda e se prepara. Maria Emília entra numa espécie de transe. O padre começa uma negociação com o suposto espírito que tomou o corpo dela. A preocupação é que ela não se machuque e o exorcismo continua. A próxima cruzada do Conexão Repórter, no caminho do Padre Jader, é Thalita de Souza, de 18 anos, auxiliar de ajudante. Quando o padre chega a Thalita, começa a sentir a presença de forças ocultas. A garota conta que ficou deprimida por causa de uma desilusão amorosa e atribui a possessores o término do seu namoro. A mãe de Thalita fica desesperada ao ver a filha endiabrada. Thalita tem medo do ritual de exorcismo. O padre vai para o quarto da garota e prepara Thalita para a incorporação. Thalita fica agressiva, se debate. O padre tem dificuldades para segurar a garota e sai em luta, praticamente em luta corporal. Eu quero que vocês gravem bem esse trecho mostrado, tá? No momento aqui eu estou tentando passar para vocês porque nós não temos imagem, mas isso no Conexão Repórter foi mostrado. O padre, ele praticamente entra em luta corporal contra o possível obsessor. Porque lá adiante eu vou me referir a esse trecho aqui da reportagem. O suposto espírito faz ameaças contra a garota. Eu me recordo que o espírito falava assim: eu quero matar ela, eu quero matar ela. O padre pergunta, usando assim mesmo essa palavra, matar ela e não matá-la. Eu quero matar ela. E o padre, mas por quê? Quem é você? Eu não sou pombagira. Notem bem, então o espírito fala que é pombagira e que quer matar a garota. O espírito do mal não se deixa intimidar e faz novas ameaças. O padre reza e acredita que o possessor foi embora. Gente, é muito importante essa reportagem, porque através dela a gente tem a oportunidade de quebrar mais um mito que impuseram à nossa religião. Além daqueles que a gente vem quebrando quando nós viemos defendendo aí a bandeira da Quimbanda, procurando desmistificar o mito de que a Quimbanda seria o braço do mal da Umbanda e do Candomblé. Então, esta reportagem nos traz também uma oportunidade para quebrar mais um mito, para desmistificar mais uma colocação pejorativa e preconceituosa contra a Quimbanda, que faz parte do culto afro-brasileiro. Então a gente vai tentar aqui responder algumas questões com base nessa reportagem sobre o exorcismo, a luta do bem e do mal. Então, alguns tópicos precisam ser esclarecidos, né? Por exemplo, o Babalorixá enquanto sacerdote e exorcista. O Babalorixá, ele é, além de sacerdote, ele é um exorcista? Ou ele é somente sacerdote? Vamos estar respondendo a esse questionamento. Muito bem, um outro tópico, um outro encaminhamento. O encaminhamento dos espíritos obsessores dentro do candomblé e o encaminhamento dos espíritos obsessores, dos quiumbas, em outras religiões, na religião católica, na religião evangélica. Outro questionamento que nós precisamos nos fazer e precisamos nos aprofundar nos questionamentos para procurar esclarecer as pessoas que nos ouvem, as pessoas que perdem horas preciosas da sua vida ligando os seus radinhos no sábado, segunda, terça, quarta e quinta para ouvir esclarecimentos, para que não deem com os burros d'água